Passando para uma rápida análise no Bitcoin, eu estou aqui com o gráfico do Bitcoin aberto, o tempo gráfico semanal, e nós estávamos aqui nas últimas semanas acompanhando uma movimentação de correção de preço do Bitcoin no tempo gráfico semanal. Como é que a gente identifica essa correção? Por exemplo, nós tínhamos aqui um candle onde a gente tinha aqui um fundo desse candle na casa dos 94.400 dólares, correspondente à semana do dia 9 de dezembro. Aí na semana posterior, na semana seguinte, a semana do dia 16 de dezembro, nós tivemos uma movimentação de alta, onde o Bitcoin alcançou aqui um novo topo histórico na casa dos 108 mil dólares, onde eu estou marcando aqui. E depois ele teve uma correção, onde o candle dessa semana posterior, a semana do dia 9 de dezembro, ele veio além do fundo desse candle anterior. Então ele nos indicou aqui o início de uma correção no tempo gráfico semanal, tá? A gente observa essa movimentação e aí, baseado nisso, a gente afirma que a movimentação do Bitcoin iniciou uma correção no tempo gráfico semanal. Aí a gente ficou observando onde que ele poderia estar fazendo essa base de preço. Na semana seguinte, que foi a semana de 23 de dezembro, a semana ali do Natal, a gente observa que ele continuou ainda com um candle aqui de correção, ele teve uma tendência aqui de reversão, mas ele continuou aqui, estabelecendo aqui mais ou menos esse fundo provisório na casa dos 92 mil dólares. E agora nessa semana, primeira semana aqui do ano, né, de 2025, de janeiro de 2025, a qual a semana termina hoje, né, à noite, hoje domingo, às 9 horas da noite, já inicia um novo candle, gerando aqui a abertura de uma nova semana. Nós vemos aqui que o preço ele teve uma movimentação de alta, indicando a princípio um possível fundo provisório aqui na casa dos 92, 91.500 dólares, tá? Quando tem esse tipo de movimentação, o que eu gosto de observar? Eu gosto sempre de olhar o tempo gráfico de 4 horas, ó, como a gente vai estar colocando aqui agora, e eu procuro por padrões gráficos que me indiquem uma reversão de tendência a princípio, ó. Deixa eu só apagar esses desenhos aqui por enquanto, para ficar mais fácil. Ó, o que eu estava observando aqui nesse tempo gráfico de 4 horas? Eu estava observando aqui uma cunha descendente, tá? Eu vou traçar aqui para vocês verem. Eu vou desenhar essa cunha aqui para vocês verem, ó. Eu observava por esse padrão de movimento. Aqui, muito semelhante a um triângulo, né? Um triângulo descendente, mas a gente observa que é uma cunha, ó. A gente vê que aqui ele está um pouco mais alto, ó, então aqui ele não está formando um triângulo descendente, mas sim uma cunha. Então o preço ele vinha aqui no tempo gráfico de 4 horas, ó, fazendo topo, fazendo fundo, fundo novamente retestando, fazendo topo, novamente aqui um outro fundo, ó, veja que mais ou menos na mesma base, ó, que a gente pode até enxergar aqui um padrão também que a gente chama de fundo triplo, para depois aqui ele está fazendo um rompimento dessa cunha, tá? A cunha descendente é um padrão que geralmente rompe para cima, tá ok? Então a gente estava observando por esse padrão. Esse rompimento, ele teve um rompimento aqui, um movimento consolidando aqui mais ou menos no dia 25, 26 de dezembro. Depois disso nós vemos aqui uma boa alta, né? O preço do Bitcoin ele tendo aqui uma boa valorização, batendo aqui na casa dos 99 mil dólares, subiu aí quase 7% desse ponto onde nós pegamos. Quem conseguiu entrar aqui nessa base ainda aproveitou uma movimentação melhor, tá? E agora aqui ele está lateralizando esses dias, né, nessa faixa de preço, entre 97.500 e 99 mil dólares. Quais são as probabilidades que esperamos aí a princípio para a próxima semana, falando-se de curto prazo? Vamos voltar aqui no tempo gráfico semanal. Nós aqui observando o tempo gráfico semanal, ó. Deixa eu tirar esses desenhos aqui também para ficar mais fácil, para a gente observar. Ó, o que nós podemos observar? Eu estou de olho aqui em duas possibilidades, tá? Que o preço aqui ele fez essa correção, vamos supor que ele tenha achado essa base de preço provisória aqui nessa casa dos 91.500 dólares, ele pode aqui retomar uma movimentação de alta agora, abrindo esse candle hoje à noite nessa próxima semana, e aqui ele continuar
tendo essa movimentação de alta, tá? Essa é uma das possibilidades. E por que essa é uma das possibilidades? Pela empolgação do mercado, pelo aquecimento do mercado. Como tínhamos falado em análises anterior, o mercado está bem empolgado, está bem eufórico. Nós temos aí a posse do presidente eleito Donald Trump agora no mês de janeiro, e isso aí está fazendo com que o mercado fique bem eufórico. Vários países anunciando que irão fazer as suas reservas em Bitcoin, tudo isso está tendo uma boa movimentação no mercado. Mas o fato é que o mercado, de fato, ele precisa de uma correção maior. A outra possibilidade que eu estou observando, que eu acho também que poderia ser perfeitamente saudável agora para essa situação, seria dele fazer um topo descendente contra o topo anterior. Nós tivemos um topo aqui do topo histórico, nós faríamos aqui um topo descendente, onde o preço nessa próxima abertura de candle começaria aqui uma correção mais extrema, tá? Uma correção que talvez viesse aqui para um ponto mais extremo para dar uma boa refrigerada no RSI. Observo também por um movimento aqui, ó, que ele pode indicar também uma tendência de correção, né? Aqui uma reversão de tendência a princípio para essa correção, mas o fato é que ninguém sabe dizer ao certo o que vai acontecer com o mercado. Então o que nós precisamos? Precisamos estar preparados para ambas as situações. Se continuar numa tendência de alta, a gente tem que estar de olho para aproveitar e surfar essa movimentação. Se tiver uma correção maior, nós esperamos aqui, por exemplo, eu imagino que essa correção, caso ele perca esse suporte aqui na casa dos 90 mil dólares, 89.500 dólares, ele possa chegar aqui mais ou menos até 80 mil dólares, tá? Eu acredito que aqui nessa faixa de onde eu desenhei esse triângulo aqui, seria uma possibilidade de uma correção maior, caso o mercado ele faça essa movimentação, né? Que ele tenha criado aqui um topo descendente nessa abertura de candle e ele venha para uma correção aqui maior e ele pode chegar aqui dentro dessa faixa. Seria onde eu estaria observando aqui para poder colocar novas ordens de entrada para uma continuidade de movimentação de alta. Qualquer ponto aqui entre 89.200, 89 mil dólares até na casa dos 81 mil dólares seria aí um ponto onde ele formaria um fundo, né, no semanal para continuar uma movimentação de alta para as outras próximas semanas, tá? Bom, mas tudo isso a gente vai estar vendo mesmo com o desenvolver aí do mercado nos próximos dias. Vale a pena a gente ficar de olho, como eu disse, o mercado está bem eufórico. Quando nós olhamos aí, por exemplo, outros gráficos como a dominância do Bitcoin, olhando o gráfico da dominância do Bitcoin, nós vemos que ele teve aqui uma base, né? Ele gerou um fundo aqui onde nós tivemos um RSI aqui extremo, né? No tempo gráfico diário, aqui na casa dos 23 mais ou menos, aí ele subiu para uma tendência de alta, fez uma movimentação, podendo aqui fazer uma nova base de preço para continuar aumentando a dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin nos demonstra o interesse das pessoas em estar comprando Bitcoin. Então, a princípio está em ascensão depois dessa correção, então vale a pena também estar observando aqui o gráfico da dominância do Bitcoin, tá ok? Bom, já peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like aí nesse vídeo e vamos acompanhando aí as próximas movimentações do mercado, colocando novos vídeos aí de análise no canal. Grande abraço a todos e até mais.